O Galileu ele foi financiado a vida inteira pela igreja. Pela igreja. Ele pede permissão para escrever o livro dele, O Mensageiro Sideral, ele pede permissão ao Papa. Uma das maiores fake news da história relacionadas à ciência e à Igreja Católica é que Galileu Galilei teria sido queimado na fogueira e perseguido até a morte. Na verdade, a Igreja Católica financiou a ciência que Galileu Galilei pesquisava e produzia. Isso quem vai debater e quem fala são cientistas. Olha só. Existe uma datação, mas existe uma confirmamento, uma coisa bem datada historicamente de onde é que nasceu essa história de Terra plana. Foi num livro chamado A História do Conflito entre a Ciência e a Religião. Se eu não me engano é esse o título. É um título enorme, meu irmão, para o cara lembrar. É do século XIX, é de um cara chamado John Draper. Ele veio depois da teoria da evolução e ele queria justamente reforçar. A boa parte dos historiadores hoje diz que foi ali que nasceu essa história de conflito entre ciência e religião. Que isso não existia. Por exemplo, Galileu Galilei, que as pessoas atribuem um conflito com a religião. Era conflito com o Papa, né? Ele era conflito com o Papa. E num ponto específico. E era cientista brigando com cientista, né? No porque, final, apoiado pelo Papa, né? É que o Galileu era troll, né? Ele sacaneou o Papa. Exato, no livro dele, no Mensageiro Sideral. É Mensageiro Sideral, né? E eles eram amigos, né? Por se move. No entanto, se move. Né? Galileu, depois do julgamento. Mas o Galileu ele foi financiado a vida inteira pela igreja. Pela igreja. Ele pede permissão para escrever o livro dele, O Mensageiro Sideral, ele pede permissão ao Papa. Só que ele tira uma onda com o Papa no livro e coloca ele como Simplício, o cara que ficava defendendo o geocentrismo. Aí o Papa retou-se, porque foi justamente naquele período de contra-reforma. Mas eles eram amigos até, né? E o Papa, inclusive, a prisão domiciliar do Galileu foi... Que era no castelo. Exatamente. Já tava cego. Foi até digamos assim... Um presente. Era um presente, né? Mas foi tipo um castigo light. E ele já tava cego nessa época, né? Aí esse John Draper é que recria algumas histórias, inclusive essa de Galileu, de que Galileu e a ciência e a religião ficou combatendo a ciência. Isso é muito bem definido nesse livro desse cara e cerca de 20 anos depois de um cara chamado Anderson White. Adriel White, que escreve um outro livro com um título bem parecido também, a história do conflito da ciência contra a cristandade. Se eu não me engano. E aí eles colocam essas histórias que até então não existia, de que religioso acredita em terra plana. Por exemplo, um sociólogo super famoso chamado Rodney Stark diz que isso é um absurdo, porque textos antigos já mostravam que as pessoas olhavam a Lua e viam um reflexo da Terra. E dizer, não pode ser plana, isso aqui tá aqui redondo. Mas o que é dito com relação à Terra plana, que o pessoal fala, tudo bem, os movimentos terraplanistas, de fato, eles são razoavelmente recentes. Eu não me lembro agora quais foram os primeiros, acho que é 1900 e petequinha, pouca coisa, os movimentos terraplanistas. Mas que a gente sabe da esfericidade da Terra, que a gente tem noção, pelo menos desde o Eratóstenes lá na Grécia Antiga, tal, não sei o quê, pelo menos, né? Então a argumentação do pessoal da Terra plana é que quem escreveu o livro do Gênesis, que é anterior ao Eratóstenes, não saberia o formato da Terra, né? E aí, por isso que teria ali essa argumentação no Gênesis, e depois, com o contato dos outros, como é que fala? E aí os outros livros que são mais posteriores, né? Então, Isaías, Jó e tal, não sei o que lá, que foram escritos depois, aí esses livros aí teriam uma interpretação não tão cartesiana. Então, esse daí foi o que eu tinha visto, foi isso que eu tinha lido, e que, portanto, né, aí seria uma interpretação aí procura historicamente baseada se isso aí numa que eu tô coisa. dizendo não tem um fundamento no que eu tô lhe dizendo. Não, tudo bem. Tem o Augusto Nicodemos fala sobre a Terra plana, tem muitos teólogos e estudiosos da Bíblia que falam sobre o terraplanismo e que não há nenhuma relação com o texto bíblico. Nenhuma. E o Adalto? Diga aí, Adalto. Fala aí. Um ponto que é muito importante quando você chega nessa questão da Bíblia é entender que ela foi escrita numa outra língua para uma outra cultura. Então é importante a gente entender essa dinâmica. Por exemplo, tem um texto em Isaías que diz que Deus vai reunir o seu povo dos 4 cantos da terra. Só que se você examinar o texto dentro do contexto, na mente dos judeus, 4 cantos da terra significa norte, sul, leste e oeste. Essa é a mentalidade deles. Esses são os 4 cantos da Terra. Não está falando de um negócio plano, coisa assim, não. Então, esse aspecto de poder entender a Bíblia é um negócio muito fascinante. Para mim, eu tenho colocado o seguinte: eu creio que a natureza é o livro das obras de Deus. Eu creio que a Bíblia é o livro das palavras de Deus. Se souber ler os 2 livros corretamente, você vai perceber que ambos falam a mesma coisa. Deixa eu dar um exemplo rapidinho aqui, só para fechar. Quando você pega Gênesis capítulo 1, verso 2, diz que logo no início do universo o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então a Bíblia está afirmando que havia moléculas de água no início do universo.
Em 2012, a gente descobriu isso. Tanto é que na publicação científica é dito o seguinte: esta é mais uma evidência de que água encontra-se de forma, eu usar a palavra no inglês, de forma predominante desde os primórdios do universo. Pessoal, salve Maria, Deus abençoe e viva Cristo Rei, e há nada mais valor do que a Cristo. Esse livro na qual eles se referem ali, né, que é um debate sobre criacionismo e evolucionismo, que eu recomendo que você assista. São grandes cientistas ali, tem cientista que é ligado à igreja protestante, cientista ligado à igreja católica, outros que são ateus, tem um Sacani, tem um Pirula, enfim, vários cientistas ali. Vou deixar o link aqui, eles fazem um debate muito bacana lá na Inteligência Limitada. Esse livro aqui, que eles citaram, é um dos livros que eu vou colocar como recomendação para comprar na Amazon. Vou deixar o link aqui também, vou deixar o link desse vídeo. E eu recomendo que vocês procurem saber e leiam. Eu já tinha ouvido falar sobre esse livro, mas não tenho ele em PDF. Mas eu vou tentar comprar, adquirir. Mas o fato é que, como eles disseram, e está abordando nesse livro aí, os religiosos não eram terraplanistas. A igreja não era terraplanista. Na verdade, a igreja financiava as pesquisas. Galileu Galilei morreu com os sacramentos todos ordenados pela Igreja Católica. Você vai assistir nesse próximo vídeo. E além disso, o Galileu Galilei tem um outro dado interessante, que é o seguinte: ele teve um problema específico com o Papa, como eles disseram, não com a Igreja Católica como um todo. Então isso é um grande fake news. Assista a última parte do vídeo com outro professor, que eu vou deixar o link também dessa live que ele fez com a menina do Instituto Resta, a Freia. Acho que é Raquel, irmã Raquel. Vou deixar o link também dessa aula e depois vocês podem assistir. Salve Maria, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Ele morreu em casa, com os sacramentos, com uma indulgência plenária dada pelo Papa. Por exemplo, essa semana foi aniversário do Galileu Galilei. E aí todos os cientistas estavam dizendo: olha, o Galileu Galilei que foi perseguido porque ele defendia a verdade, a igreja o matou. Na verdade, não. Foi feita uma pesquisa agora recente nos Estados Unidos, onde 90% dos jovens acreditavam que Galileu Galilei morreu na fogueira. E não, ele morreu em casa, com os sacramentos, com uma indulgência plenária dada pelo Papa, com a sua filha freira rezando por ele. Mas o que foi o grande problema do Galileu é que ele passou a ser muito incisivo em querer mudar o texto sagrado, pois na história de Josué, quando eles estão lutando, Deus segurou, através da intercessão de Moisés, segurou o sol e a lua. Então está descrito que o sol e a lua pararam de girar para que a luta continuasse até o fim. E aí ele dizia: não, mas não é o sol e a lua que giram, é a terra que gira. Tem que mudar, tem que dizer: a terra parou. E ele queria mudar o texto sagrado. Como assim mudar o texto sagrado? Não podemos fazer isso. Terminou o julgamento dele, ele acabou reconhecendo e recebeu um período de penitência pela sua teimosia, o que também é correto. Já teve, pouco tempo antes dele, já teve Lutero, que alterou o texto, já causou um problema gigantesco. Então foi um momento para a igreja de prudência, porque a igreja, ela sempre foi uma instituição que exerceu um papel de formação da humanidade.